Enfim, eu coloquei aqui uma área, um campo de saber, né? Então, nós não estamos, de certa forma, abandonados enquanto área teórica ou enquanto área, né, prática. E eu gosto muito dessa ideia das indagações dialógicas, porque educação se faz com pessoas. E as tecnologias nos auxiliam a fazer, a constituir o meio de nos comunicarmos nesse momento. Então, é um desafio, tem aí uma vasta área que se chama educação online, e veja, eu vou falar em educação online, que nós agora vamos aproveitar muitos conceitos, muitas práticas e muitas experiências da modalidade da educação à distância, mas nós também vamos aproveitar de outras áreas, como a educação online. É uma área de estudo, é onde que eu tenho brincado um pouco dentro do grupo de pesquisa e também tenho construído algumas questões dentro da educação presencial. Então, a educação presencial num contexto da educação online, né? Então, o que nós, enquanto universidades, escolas, vamos precisar fazer, não me parece ser educação à distância. Educação à distância é uma modalidade, tem sua estrutura, tem seus polos, tem tutores, a gente pode aprender com essa modalidade. Então, eu não vou falar de educação à distância aqui, mesmo sendo secretário de educação à distância de uma universidade. Eu vou contribuir no campo que me compete, que é num campo da educação online. Aliás, a gente nem deveria mais estar falando em educação à distância, online ou remota. Nós estamos fazendo educação num tempo de pandemia. Então, tempo de pandemia significa vamos respirar, vamos com mais calma, vamos olhar para o nosso colega que está do lado precisando de auxílio, né? E do nosso estudante, e vamos construindo. Então, o desafio é coletivo. Construir um cenário educativo online, para mim, é uma grande potencialidade, é um grande momento para as universidades e instituições de ensino. Está sendo um grande desafio. Mas, ao mesmo tempo, está sendo muito interessante. Está se fazendo processos formativos dos formadores e está se fazendo processos formativos dos estudantes, das famílias. Quer dizer, está sendo uma grande oportunidade para a gente repensar a educação, né? Tanto a gente falava que precisaria ter mudanças. Então, o desafio é coletivo e é com pessoas. Então, se é com pessoas, educação se faz por fala, por escrita, por leitura, por compartilhamento de experiências, questionamentos, aperfeiçoar essas compreensões que a gente tem em torno de temas, temáticas. E na universidade a gente trabalha muito com conhecimento sistematizado, então são temáticas sistematizadas. E acho que a Sabrina toca muito bem numa questão que é formar os itinerários formativos, deixar os registros, porque isso vai ser muito importante para a história. Nós precisamos compreender a história, quem sabe a gente só compreenda ela daqui 30 ou 40 anos, e não antes. Porque se a gente está falando em educação online, que já está em implementação há 20 anos no Brasil, né? Nós vamos olhar para a Universidade Aberta da Europa, ela começa em 1969. Então, nós estamos usando metodologias, neste momento agora, buscadas na história. Então, estamos voltando. E daqui 30 anos, ou 40 anos, alguém vai olhar para a nossa história. E isso é importante. Então, nós registrarmos, refletirmos sobre o que estamos fazendo. Quem? Nós todos. Os estudantes, quando estiverem lá contando para os seus filhos como eles estavam na graduação em um período de pandemia, como foram aquelas aulas, nós vamos estar rindo daqui 40 anos, como nós éramos primários, achar que não era possível fazer educação com tecnologias. Mas aí nós vamos lembrar das desigualdades sociais, que o país que nós vivemos não é um país em que todos tenham acesso. Não, muito pelo contrário. Nós lidamos com classes que precisam de muito. Se não fossem as universidades no Brasil hoje, muitos estariam abandonados, né? Não teriam espaço em hospitais, políticas públicas.
Então, a universidade tem um papel fundamental, inclusive, de constituir essa história. Né? Se fosse por uma questão política, nós já estaríamos todos fazendo EAD há muito tempo, e não é isso que a universidade precisa fazer. Ela precisa fazer educação. Educação envolve amadurecimento com pessoas. Eu acho que nós tivemos um tempo para sair daquele susto inicial da pandemia, da ruptura, e agora, por exemplo, o FEPEL começa a retomar o caminho de comunicação com seus alunos, de construir educação. Então, isso é um processo. E a gente precisa compreender isso e comunicar essas compreensões no futuro. Bom, por onde se começa um processo de avaliação? Pela escrita. Né? Escrever para pensar, registrar e avaliar. Se nós estamos utilizando tecnologias ou utilizando papel, me parece que é fundamental a gente escrever. Então, vocês também podem ir escrevendo no chat. Né? E aí, o que eu gostaria que vocês pensassem? O que está nos acontecendo hoje, em termos de pensamentos, sentimentos e ações? Essa é uma pergunta que faz parte de todas as minhas aulas, de todas as minhas atividades, sejam elas na modalidade EAD, sejam elas dentro da perspectiva online, seja ela num presencial mais tradicional da sala de aula, onde eu não uso tecnologias digitais. O que nos aconteceu? Né? Então, por quê? Esse é um fórum. Então, tem um fórum semanal, como a Sabrina diz, é importante a gente começar a registrar pensamentos, o que aconteceu naquela aula. E aí é o professor e o estudante fazendo isso. No registro. Né? Que ações aquela aula desencadeou? E tem hoje uma questão muito importante que nós precisamos olhar. Sentimentos dos nossos estudantes. Porque, como a Sabrina diz, nós não sabemos como está o emocional do estudante, do professor, neste momento. Né? Porque amanhã o cenário muda e muda rapidamente. Né? Então, esse é um fórum permanente de toda semana. Escrita 1, escrita 2, escrita 3, escrita 4. Quando você chega no final, o que aconteceu? Você aprendeu a escrever sobre o que te aconteceu na disciplina. Você tem 10 escritas. Né? Se for 10 semanas, são 10 escritas. E aí, evita essa ideia do plágio. Por quê? A autoria é o sujeito se expor, contar o que te aconteceu naquela aula, contar a experiência. Né? Então, isso é uma prática que a gente implementou aqui a partir da indagação dialógica de Gordon Wells, que é uma perspectiva que a gente adota, né? Dentro de um contexto educativo, seja ele com que tecnologia for. Né? Se for com caderno, é a caneta uma grande tecnologia. Bom, aqui eu vou deixar mais para registro, porque sempre tem aquele nosso colega que gostaria de ler um texto a mais. Então, eu vou registrar duas coisas. Conhecimento como uma obra aberta, ela vai sendo construída, e a disciplina também é aberta, ela precisa ser construída ao longo do semestre. Vocês podem até imaginar como é que ela vai ser, mas vão acontecer coisas, vão ter perguntas dos alunos, vão ter dúvidas, reconstruam, façam um podcast, façam vídeos curtos a partir das perguntas. Façam os alunos fazer as perguntas também por vídeo, por escrita, e este material ele vai se construindo. Então, é uma construção aberta. A disciplina é aberta. E diferentes ambiências computacionais. Nós temos aqui, redes sociais. Não pensem que só o AVA Moodle da UFPE é o suficiente. Criem grupos em redes sociais. Né? Privilegiem contato. Para quê? Para escutar, para dar dicas. Dê atenção. Tem que ser como. Se aproximem. Diminuam distâncias. Nós vamos fazer educação com sujeitos geograficamente distantes. Mas isso não quer dizer que precisa ser com educação à distância. Não. Nós podemos ter uma presencialidade cognitiva, né? Um ponto de aproximação em relação a isso. E aí, a avaliação tem um item muito interessante nesse artigo, que é um item baseado em competências formativas e colaborativas. E a Sabrina já citou várias. Autoria, ética, quer dizer, tem um conjunto de coisas que estão ditas ali.
Parece que a gente combinou a fala, mas não é. A gente não combinou isso. E aí nós temos que repensar as práticas avaliativas e repensar, rever as nossas próprias práticas pedagógicas. Elas estão interligadas. Então, aperfeiçoar o ensino e aperfeiçoar a ideia de processo avaliativo. Bom, a aprendizagem online em rede, ela é colaborativa, tem mais um artigo ali, ó, são várias mãos. Então, a gente não vai mais ser o centro. O professor é muito importante, ele é o mais experiente do processo, mas ele não é o único que está conectado no mundo. Nós vamos ter o tio, que pode ser um pós-doutor na área que você está tentando ensinar, que vai estar mais próximo do que você enquanto professor ou professora. Né? Pode ter um colega que vivenciou outra coisa que você ainda não vivenciou. Nós estamos em rede. Em rede significa, de certa forma, as informações estão no mundo. Não estão mais no professor. E não estão mais na universidade. Eles estão, de certa forma, distribuídos na rede. Mas o professor tem um papel central de sistematizar, de ajudar o estudante a compreender com as suas perguntas, com as suas metodologias, né? de rever caminhos. O processo tem que ser formativo nesse sentido, de, inclusive, entender o que é que o aluno está fazendo nesse momento. Porque nós temos muitos estudantes achando que este processo que nós estamos, entre aspas, criando, é EAD. Não vai funcionar. Não, gente, nós estamos aprendendo a fazer diferente. Nós temos que ir com calma. Existe todo um processo já de experiência no Brasil, principalmente depois de 2005, né, de muitos cursos que já aconteceram com sujeitos geograficamente distantes. E não só no Brasil, tem no mundo. Né? Nós temos problemas de conexão quando a gente faz uma webconferência. É o problema que a Europa enfrentou na década de 80, no início da década de 90, gente. Então, isso está na história, tá? Então, nós já temos pontos, nós temos evidências. Mas é claro, nós estamos no meio de uma pandemia e este mundo idealizado não vai funcionar assim como o Valmir está contando. Por quê? É como pessoas. Então, pessoas, elas precisam aprender. E a aprendizagem é devagar. Não é na velocidade do WhatsApp. Tá? Essa é uma mudança de cultura. Nós temos também que aprender esse processo formativo. Feedback num ambiente virtual, ele não pode ser dado da mesma forma que como na rede social, gente. Não há professor que suporte isso, porque ele tem que ler, ele tem que pensar sobre isso, ele tem outras coisas, ele tem horários sistematizados. Tá? Então...